que é a Escola Nacional Floresta Fernandes do MST, que é uma estrutura que precisa manter, tem grana ali para manter aquilo, para construir. Nós construiríamos uma dessa urbana se tivéssemos condições para formar militância para os nossos núcleos. Essa é uma demanda que nós temos. Né? Já fizemos um projeto e tal, inclusive uma demanda concreta, bem real. E, evidentemente, um investimento na organização no dia a dia, porque as pessoas, uma coisa, porque aí eu acho que esse é um outro lado da moeda, também não é muito bom ter recurso demais, não. Porque vicia. Porque senão a pessoa não consegue fazer nada se não tiver a liberação, se não tiver o ticket de gasolina, se não tiver o almoço garantido, você não conta pro cara para nada. Né? Se você entra numa lógica de estrutura em excesso, você cria um costume péssimo para a militância. Eu vi muito isso. Movimento sindical, vi muito isso, movimento partidário. É uma lógica perversa. Que às vezes não é que o cara é ruim, o cara é sacano, o cara é pelego, é um costume que se cria. E aí vai, bom, ele podia ir de ônibus. Não, mas tem o vale táxi, por que ele vai de ônibus? Né? Ele podia ali comer no PF. Bom, o convênio é com um restaurantezinho legal ali, né? E você vai criando novos costumes que são muito ruins. Isso burocratiza a militância, isso é péssimo. Então, tem também o lado contrário de ter muita grana. Mas tem uma outra coisa que é o limite oposto, que é o cara não ter grana para pegar o ônibus para ir para a reunião. Isso ocorre frequentemente no movimento. Né? É o movimento, o advogado, aqui tem companheiros que trabalham no jurídico do MTST, se ferrar, não conseguir pagar a conta do escritório no final do mês porque o movimento não teve grana para ajudá-lo, teve que gastar do próprio bolso para tirar cópia do processo. Ou seja, aí já é um limite, teria que ter uma estrutura a mais para garantir isso. Né? Enfim, a questão Nayara sobre mobilização espontânea, 2013, o método de mobilização. Primeiro sobre junho de 2013. Eu acho que, às vezes, virou um tabu na esquerda, porque as pessoas, uma parte acha que foi uma porcaria, mas tem medo de falar mal. Né? E outra parte, enfim, também idealiza como uma maravilha, mas, enfim, não quer falar, porque também ali o golpe veio coisa dali e tal. Eu acho que junho de 2013 é um fenômeno muito contraditório. Ali está contido o embrião de novos movimentos sociais de um lado e de outro. Eu acho que junho de 2013, para ser muito concreto, é o pai da Ana Júlia, mas é também do MBL. Por lados opostos. Criou um caldo novo, estampou uma panela de pressão, onde surgiu novos movimentos à esquerda, com pautas interessantes, com novas formas organizativas, como são os movimentos secundaristas, né? As ocupações de escola, mas também um caldo que foi aproveitado pela direita e que deu em mobilizações para defender o golpe. Deu no 15 de março de 2015, exaltando Bolsonaro. Deu em tudo isso. Ali é um fenômeno contraditório. Estampou, explodiu um consenso, quebrou um pacto e polarizou tanto a direita como a esquerda. A verdade o braço à direita da coisa foi mais forte. E é por isso que ele veio também associado a uma onda conservadora no país. Nós não devemos temer mobilizações espontâneas por conta de junho. Até porque a espontaneidade de junho, como qualquer espontaneidade, não é pura. A espontaneidade de junho, em sua maioria, era uma espontaneidade de classe média. A base social de junho de 2013 não foi essencialmente uma base popular e periférica. Não que não tinha. Tinha também. A direita já estava. Mas já tinha direita e tinha aqui em São Paulo em especial, foi diferente no Brasil todo. Em Belo Horizonte, Fortaleza, mesmo no Rio, você tinha uma base popular mais acentuada do que aqui. São Paulo foi um fenômeno essencialmente de classe média, as mobilizações. Né? O tipo de mobilização espontânea que nós podemos ter nesse próximo período é popular, é o povo descer no morro, é o cara que está com fome.
é queimando sofá velho e pneu no meio da avenida. É outra espontaneidade. Né? Também pode ser capturada pela direita? Claro que pode. Então aí os bolsonaros com esse papel. Né? Mas dá um espaço mais forte para a luta por direitos onde a gente possa atuar. A tua questão de métodos de mobilização, eu não tenho a solução, eu não sei muito bem o que fazer. O que eu sei é o que não fazer. O que não dá é para ficar 30 pessoas em cima de um carro de som, fazendo um discurso mais insuportável do que o outro, que ninguém embaixo mais aguenta ouvir, e gritando um mais alto que o outro, como é que tem que ser, e brigando com o outro, e tomando microfone. Isso não dá mais. Isso não dá. Isso não tem que fazer. Né? Se fizer isso, vai voltar a falar para si mesmo. Não vai perder qualquer capacidade de diálogo com a mobilização social. Então, o que nós vamos fazer? Então não pode ter carro de som? Eu não sou tão... Eu acho que em algumas mobilizações o carro de som cumpre um papel. Até de reaglutinar quando tem repressão, por exemplo. Né? Não sou contra o método de carro de som por princípio. Acho que pode ter um papel. Mas ele tem que se dar em meio a uma organização das forças que estão articulando o negócio para não virar aquele espetáculo lamentável. Né? Que só agrada quem está falando. É uma coisa incrível. Ninguém tolera aquilo, só quem está falando. E mesmo assim continua. Né? Então isso é uma coisa que nós temos que rever. Nós temos tentado fazer um esforço. Não é fácil também, porque você bate num outro problema que é o de representatividade. Pô, mas a minha organização não fala? O meu sindicato veio aqui, trouxe gente, não vai poder falar? Né? O movimento negro não tem representação, o movimento de mulheres não tem representação, o LGBT não tem representação. Não é uma coisa simples de se resolver também, não estou só fazendo caricatura aqui. Tem um problema político de representação, mas precisa equacionar. Né? Não pode ser aquelas coisas que a gente acostumou a fazer. Nesse sentido, na Frente Povo Sem Medo, nós temos feito vários esforços. Não sem traumas, sem dificuldades, mas teve ato que a gente conseguiu organizar o ato com 2 falas. Uma na abertura e uma no encerramento. E o carro de som desligado durante o ato. Né? Mas não é fácil, cria problemas também. A questão, Paulo, sobre a diferença com os evangélicos, a questão da certeza. Eu não acho que a capacidade, a atração do discurso dos evangélicos está na certeza. Eu acho que a atração do discurso dos evangélicos está em algo que nós perdemos e que nós podemos ter, que é a esperança. A chave do discurso é a esperança. Não é a doutrina. Eles não mobilizam porque eles têm uma verdade sobre o mundo, a cosmologia, como surgiu, para onde vai. Né? Isso a filosofia também tem e não bota uma pessoa numa sala de aula. Né? A questão é de outra ordem. O que faz o discurso evangélico atraente é a mobilização de esperança. E isso nós podemos ter. Nós já tivemos. E nos melhores momentos nossos, nós temos. Né? Claro, vínculo, solidariedade, tem a ver com outras coisas ligadas a território. Você sabe que tem uma senhora que é do movimento, da acampada de uma ocupação do MTST, estava conversando outro dia com ela estava me dizendo por que ela não sai da igreja de jeito nenhum. A maior parte da base do MTST é evangélica. E são os mais radicais, viu? É quem vai na linha de frente com a polícia. Né? Ela estava me dizendo o seguinte, ela falou, olha, uma senhora, 60 e tantos anos de idade, na minha vida, nunca tinham lembrado do meu aniversário. Nunca tinham comemorado o meu aniversário. Nunca. Na igreja tem um grupo de pessoas que pega o aniversário de todo mundo, organiza uma festinha, faz um bolo, lembra. Este fato simples, criou um vínculo, um acolhimento, um sentimento de pertença com aquela pessoa e com outras milhares, que ela está ali. Ela não sai. É ferrada. Mas paga uma parte do salário dela de dízimo. Né? É numa outra ordem, é uma outra chave. Não é aqui o vínculo que estabelece. Né? Então, isso
essa capacidade de estabelecer vínculo de solidariedade, de reconhecimento, de acolhimento, né, e de colocar um projeto que mobilize esperança, nós perdemos. E perdemos porque o discurso da esquerda virou de um pragmatismo chão, rasteiro. Né? Isso é real política, é isso que dá, é o que tem para hoje. Né? Um papinho que não mobiliza ninguém, que ninguém quer saber. Então, eu acho que a condição para fazer a disputa nesse mesmo registro é reorganizar o nosso discurso e envolver de novo nele a esperança. Né? Nós temos que apresentar perspectiva, né? Futuro, mobilizar o sentimento das pessoas. Tem o que o Jean colocou aqui sobre a questão, olha, de que não passa tanto talvez por esquerda-direita, de que essa não é a preocupação do povo. Eu concordo com você, eu acho que o povo não está nem aí. Para o povo, esquerda e direita é corrupto igual. Certo? Para a maioria do povo, lamentavelmente, a questão não é recuperar ideário de esquerda e tal. A questão é, uma coisa é o nosso programa. Eu acho que do ponto de vista do nosso programa, nós não podemos abrir mão do que é a perspectiva e os princípios que historicamente se identificaram como esquerda. Isso é uma coisa. Outra coisa é como a gente expressa isso. Nós não, para ser de esquerda, nós não precisamos ser fanáticos pelos nossos símbolos. Né? A gente tem que ter capacidade de falar as mesmas coisas de uma forma diferente. De uma forma que as pessoas não associem isso, como está associado no imaginário nacional, a coisas ruins. Eu acho que tem um exemplo muito interessante, pode ser controverso, mas eu gosto muito, que é a experiência de discurso que o Podemos está construindo na Espanha. O Podemos é uma organização pelas suas pautas e pelo seu formato caracterizadamente de esquerda, mas que não usa a palavra esquerda no seu vocabulário. Não trabalha com esquerda e direita, trabalha com os de cima e com os de baixo, com a casta e com o povo. Né? E reconstrói identidades a partir desse ponto de vista. O programa é de esquerda, né? Mas você tem que trabalhar com o imaginário popular. Você tem que falar, não, para mim tem que ser vermelho, tem que ter a foice e o martelo, tem que ser... Não, tá bom. Né? Nós vamos ficar falando para nós. Né? Nós vamos fazer uma boa homenagem à história das lutas sociais e comunistas, mas não vamos conseguir dialogar com ninguém. A questão do Alê, não sei se entendi bem, mas acho que você coloca meio como enfrentamos naquele momento, na formação da Povo Sem Medo, tinha ali duas pautas essenciais. Contra o ajuste fiscal feito pela Dilma naquele momento, mas também contra a direita. A gente sintetizou aquilo no contra a direita por mais direitos. Teve uma jornada de mobilizações várias nesse sentido. A questão que pega agora, não sei se é mais ou menos por aí que você foi. Eu acho que esse momento ele é especialmente difícil. Porque nós temos dois desafios entrecruzados. E em alguns momentos talvez se batam. O enfrentamento e a resistência às medidas do governo Temer é um consenso. Certo? Neste campo popular, neste campo democrático. Isso não há... É uma ordem do dia. Está posto. É um primeiro grande desafio. É para todos. Temos que enfrentar. A questão é como fazer essa lição de casa, que é construir uma forte resistência a esses ataques, sem cair nas mesmas ciladas. Né? Eu acho, sinceramente, que o projeto que foi hegemônico na esquerda brasileira nos últimos 30 anos, encampado pelo PT, e que no governo se expressou como uma estratégia de pacto social, de conciliação, o que não é xingamento. Falar de pacto social, às vezes o pessoal se sente ofendido. Não é. Né? Houve ganhos para os trabalhadores, houve aumento expressivo e crescente
do salário mínimo, houve políticas sociais, houve crédito popular que permitiu acesso a uma série de coisas que o povo mais pobre nunca tinha tido, houve tudo isso, mas isso foi feito sem enfrentar privilégios. Isso foi feito sem pautar temas estruturais da desigualdade no nosso país. Reforma tributária, reforma urbana, reforma agrária, reforma política, democratização das comunicações, nada disso. A pauta histórica da esquerda brasileira ficou na gaveta nesses 13 anos. Este projeto de pacto, no meu entendimento, se esgotou. Ele bateu num teto. E eu acho que o desafio hoje é, ao mesmo tempo que a gente constrói a resistência, nós não podemos se seduzir por uma ideia de mais do mesmo. Ao mesmo tempo que a gente constrói a resistência, a gente tem que ser capaz de apontar caminhos que superem esse projeto. Né? O fato dele ter se esgotado não quer dizer que ele foi uma porcaria. Agora, aqueles que achavam que não tinha diferença nenhuma, que é tudo igual, bom, acho que não sei se o governo Temer continua com essa percepção. Porque é difícil achar que o governo Temer é a mesma coisa que foram os 13 anos dos governos petistas. Ou que foi igual ao governo FHC. É evidente que conservou coisas. É evidente que manteve privilégios, que manteve, do ponto de vista da política econômica, elementos liberais. Mas dizer que é a mesma coisa, aí nós, não sei se nós, enfim, não sei o que nós estamos falando. Né? Mas, ao mesmo tempo, apesar de ter construído diferenças, não deu saltos do ponto de vista do enfrentamento histórico necessário a privilégios, né? E a defesa de um programa mais ousado de reformas de defesa dos trabalhadores. Eu acho que esses são os dois, no meu entendimento, nós temos que combinar isso hoje. Não é fácil. Não é fácil. Tem uma luta mais ampla onde está todo mundo. Que é uma luta por democracia, é uma luta por direitos sociais, é uma resistência contra um governo ilegítimo que está fazendo rapinagem nacional. E tem uma outra luta, no meio dessa, que é apontar caminhos para a reconstrução da esquerda. Né? A preocupação que eu acredito que é o campo que nós estamos construindo na Povo Sem Medo tem nesse momento, é combinar essas duas lutas. Né? Por último, a questão das direções. Né? Olha, evidentemente que as direções têm responsabilidade política. Né? Eu não acho que as direções são apenas joguetes das relações de forças ou das dificuldades que tem a base. As direções incidem no processo também. Não só nos sindicatos, né? Sim no conjunto da vida política. Né? Senão a gente entra num argumento meio fatalista que nada dá. Né? Eu acho que as direções têm um papel. O que eu acho é que, neste momento, uma opção que também foi uma opção de direções tomada na última década, criou uma situação que mesmo a vontade das direções hoje não consegue segurar. Né? Eu acho que boa parte dos sindicatos cotistas querem fazer greve, querem enfrentar a reforma da Previdência do Temer. Eu não consigo ver nenhum motivo oculto que os leve a compactuar com o governo Temer. Se fosse com o governo do PT, era óbvio, porque eram do mesmo partido, do mesmo campo, e poderiam não querer fazer enfrentamento para preservar o governo. Agora, o que levaria um sindicato cotista a preservar o governo Temer? Né? O interesse de fazer enfrentamento existe nessas direções, na minha avaliação. O problema é que hoje, a partir daquilo que foi plantado nos anos anteriores, a base não responde mais. Às vezes não chamou a Assembleia na categoria porque se chamasse era vaiado. Porque está sem moral para chamar a Assembleia na categoria. Porque ficou um tempão sem chamar. Ou quando chamou para, às vezes, defender o governo. Né? Ou para propor acordos que não eram tão bons assim para a categoria. Então, quando você toma uma opção por um período largo de não mobilizar, não quero generalizar aqui, eu sei que tem sindicatos extremamente combativos que permaneceram assim durante, e que às vezes fizeram enfrentamentos importantes dentro dos próprios governos do PT. Mas uma parte do movimento sindical passou por uma acomodação incrível
por opção também das direções. Não acho que só também, isso seria reducionismo. Tem a ver com mudanças no espaço de trabalho, dificuldades de condições, e que o sindicalismo muitas vezes não conseguiu se adaptar e responder a isso. Mas o fato é que hoje está mais difícil mobilizar uma base que está distanciada, que não tem mais referência no sindicato, que não vê o sindicato mais como algo que possa resolver os seus problemas, não se identifica mais ali. Hoje não é só uma opção. Hoje não é só... Se a gente achar que se chegar a direção dos sindicatos metalúrgicos do ABC, basta chegar lá o Rafael, o presidente do sindicato, subir num caminhão de som Manchete e falar: para tudo, é greve porque eu quero. Que as fábricas vão parar. Nada, o cara está com medo de perder o emprego. O cara às vezes não confia na direção do sindicato. Não vai, não adianta a gente achar. E seria muito fácil se fosse assim. Né? Agora, o presidente do sindicato ou aquele sindicato não tem responsabilidade nisso? Eu acho que tem. Mas a responsabilidade não é a opção dele hoje. Responsabilidade foi uma opção anterior que corroeu um processo de mobilização na base. Essa é a forma que eu enxergo, não tem muita diferença, mas acho que não está fácil para ninguém nesse momento. Gente, eu queria mais pedir desculpa porque já vou ter que sair, porque eu estou encrencado, além de chegar atrasado, tenho que sair mais cedo. Né? Mas enfim, agradecer aí a oportunidade do debate, a atenção de todos e todas, e estamos juntos aí para qualquer outra oportunidade.